Fátima. Bom dia, Fátima. A Bia também. A Bia. Bianca. O Joãozinho. Bom dia, João. Tânia. Tânia. Idelberto. Idelberto. Seu Augusto. Augusto. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo. A Tati e o Paulo. Tati, Paulo. Roberto, bom dia. Bom dia, Beto. Marcos, Jusilene, Gabriel e Jamile. Marcos, Jusilene, Gabriel e Jamile. Bom dia. Bem-vindos. A Miriam. Miriam. Bom dia, Miriam. Marcele. Marcele. Bom dia. A mãe entrou. Ele. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Bom dia. A Aline do Júnior. Aline. Bom dia, Aline. Jaque. Jaque. Pessoal, vamos compartilhar aí. Como diz o reverendo Augusto, quem me achou foi ele. Era eu que estava perdido, não ele. Dos milhares. Michele Freire. Michele Freire. Que bom. Bom dia. Bem-vinda. Mãe já compartilhou?
A Michelle falou que lá eles estão em lockdown. Saudade, amados. Saudades. Xande, Xande, Dona Maria José, Dona Maria José, Ana Paula do Adilson. Ana Paula, O Xande avisou que tá Xande, Miriane, Amília e o seu Ferreira. Família Unida. Xande, Miriane, Ferreira e Miriam. Dona Maria José deu bom domingo. Bom domingo. Seu Simeão, Dona Maria José. Seu Simeão. Bom dia, seu Simeão. a Tati deu bom dia. Mas Dona Maria Helena. Tati, bom dia. A Michelle Felipe botou assim, ó. Peço oração pela minha tia Persida e Priscila. Estão internados. Cremos no Deus dos milagres. Qual é o nome? Persida e Priscila. Persida. Isso. E Priscila. Priscila. Estão internados com Covid. Paulo mandou mensagem aqui, eu esqueci também. Evandro Silva. Evandro Silva. A paz do Senhor, ele botou. Paz do Senhor, Evandro. Ele perguntou, pastor, você é calvinista ou arminiano? Eu sou bíblico. E como um bom bíblico temos que ser. Calvin, não é que Calvino inventou o novo. Calvino estudou a Bíblia. E ensina como ela é. Sou da reforma. Alessandra Silva, deu bom dia. Alessandro. Alessandra. Alessandra. Bom dia, Alessandra. Deus te abençoe. Rosane Duarte. Rosane Duarte, bom dia. Salete Duarte. Salete Duarte, bom dia. Renato. Renato. O Paulo pediu para que a gente continue orando pela cunhada dele, a Persida, que a Michelle já falou aqui também. Vamos orar por ela, Paulo. Priscila. E pela Persida, né? Persida, Persida. é. Gisele Duarte. Gisele Duarte. Dona Terezinha. Dona Terezinha. O João já compartilhou. Bem-vindo. Família Duarte.
Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Marlene Duarte. Marlene Duarte. Bem-vinda. O Simeão disse assim, botou risada, você, pastor, é calvinista dos apurados. Graças a Deus. É isso aí, seu Simeão. O negócio é aqui, ó. Bíblia. Se Deus falou, falou. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início nesta manhã maravilhosa que está aqui em Santa Catarina, agora de manhã, de sol. E nós vamos iniciar a escola dominical, escola esta que nós estudamos a palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que tu nos dás, debaixo da tua graça, da tua proteção, do teu amor. Pai eterno, nós neste momento de pandemia clamamos a ti, ó Deus, que tu venha remover este vírus, ó Deus. Esse é o desejo da tua igreja, é o desejo que nós temos, ó Deus, de estarmos juntos, te louvando, te adorando, e clamamos a ti, Senhor Deus, que tu tenha misericórdia das pessoas, ó Deus, que estão em CTI, hospitais, e, Senhor Deus, que a tua mão poderosa cure, tire do hospital, restaure a saúde, Senhor Deus. Nós te pedimos isso, e que continue protegendo a tua igreja, cada um de nós. Nós te clamamos, ó Deus, por esse estudo na parte da manhã, que a tua palavra seja ouvida, ó Deus, em todos os cantos, e que toque corações, ó Deus, daqueles que se desviaram, daqueles que ainda não conhecem a Jesus, e dos nossos corações também, ó Deus, para a nossa edificação pessoal. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nos fortaleça em Cristo. É o que nós te pedimos. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a noite, para essa manhã maravilhosa, é segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Paulo começa assim a sua carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito seja dada graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Meus irmãos, removendo obstáculos, o Senhor nosso Deus, na sua infinita sabedoria, quando nos salvou,
faz parte do plano eterno usar o homem como instrumento na mão dele. Mas como nós sabemos, o ser humano tem uma série de dificuldades para ser usado numa área extremamente desconhecida dele. Porque assim como nós viemos do mundo, nós entramos no reino de Deus, e o reino de Deus é novidade completa para nós. E no reino de Deus as coisas se desenvolvem espiritualmente, e do espiritual para o material. Mas, essencialmente, o Senhor Deus não vai nos tratar a nível espiritual, e também a nível físico. Tá? E nós temos obstáculos dentro de nós para que Deus nos use livremente, né? Temos algumas barreiras, temos algumas coisas que vêm atrapalhar a propagação do Evangelho, certo? Como orgulho, vaidade, falta de humildade, enfim, são coisas que nós viemos do mundo e isso vem junto. Então o processo para isso mudar, para tirar isso de nós, para nós, quando entramos na igreja e que possamos ser usados por Deus como instrumento para atingir outras pessoas, como Paulo vai dizer no texto, para consolar outras pessoas, né? O ensinamento de Deus é prático, não é teórico. Consolar, tá? Não é uma coisa que você simplesmente vai lá e fala, não. Você tem que falar com propriedade, tem que falar com autoridade. E para falar com autoridade, você tem que ter experiência. Porque não adianta nada você ficar tentando ensinar, ou consolar, ou ajudar as pessoas, falar do Evangelho, das dificuldades, do sofrimento, se nós mesmos não temos passado por isso. Não só para o nosso próprio aperfeiçoamento, e também como base da evidência de que aquilo funciona em nosso coração. Não adianta nós, como crentes, sair por aí querendo ensinar, falar, vocês tenham fé para passar pela pandemia, tenham cuidado, façam isso aqui, quando nós não fazemos, como nós não sabemos como que isso é. Na realidade, o Senhor Deus não é assim que Ele age através da igreja. Ele age através da igreja por meios práticos, para que quando nós falarmos com alguém, para que quando nós formos nos dirigir a alguém para confortar, para ajudar, para ensinar, para testemunhar, é necessário que nós tenhamos experiência daquilo. E aí, então, começa um processo que nós chamamos na Sagrada Escritura de santificação. E é nesse processo que nós vamos observar como que Deus vem agir no nosso meio. E muitas das vezes nós não compreendemos o que está acontecendo conosco. Muitas vezes nós achamos que já estamos 100% na presença do nosso Deus. Mas que na realidade não estamos. O Senhor Deus tem uma missão, o Senhor Deus tem um objetivo. O Senhor Deus, para salvar um carcereiro, Ele prepara o apóstolo Paulo e Silas para ser preso. Como é que nós vamos salvar um carcereiro? Botando o crente na cadeia. E botou Paulo e Silas na prisão. E o resultado foi, carcereiro ouviu a palavra. Como nós vamos salvar médicos e enfermeiros? Colocando o crente lá. Botando o crente com Covid lá na enfermagem, lá dentro do hospital. Agora, qual é o comportamento desse crente? Por falta de experiência. Então Deus vai moldar isso aí, vai mostrar a sua presença, vai tirar lá do CTI, vai abençoar, vai permitir a morte de alguns. Para quê? Para que nós possamos realmente ser a evidência da pregação, a evidência daquilo que é necessário para nós. Ensinar, moldar, porque só dessa forma é que nós vamos poder, de fato, tá? Ter capacidade, sermos capazes, habilitados por Deus. E é por isso que nesse texto aqui nós vamos descobrir como que Paulo aprende isso para consolar os crentes de Corinto, para ajudar os crentes de Corinto pelo sofrimento da perseguição do Evangelho e pelas crises e tribulações que aparecem na vida do povo de Deus. Nós vamos observando isso aqui muito claro, né? Primeira coisa que nós vamos observar no versículo 1 ao 13, que é o reconhecimento que Paulo já começa a ter que absorver e aprender. Você vai ver logo aqui na introdução dele, no prefácio de saudação, que o apóstolo Paulo vai reconhecer uma série de coisas, né? Por exemplo, que a vontade de Deus se manifestou na sua vida e na de Timóteo. Ele reconhece que foi chamado para o apostolado segundo a vontade de Deus. Não ele se intitulou apóstolo.
E já começa aí a aprender que, pela experiência e pelo ensino, e pelo que ele experimentou, hoje à noite nós vamos ver algo maravilhoso que ele vai experimentar quando ele vai ao terceiro céu, tá? É de novo Deus agindo através do instrumento para poder usá-lo, tá? Mas nesse texto aqui o apóstolo Paulo já começa falando sobre a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não por minha vontade. Paulo, ele tem uma precaução em não alimentar o ego, em não alimentar as suas presunções, achar que pode ser ministro. Às vezes nós encontramos pessoas, eu tenho chamado para ir para o seminário, mas não foi Deus que chamou, não. Foi ele mesmo que achou que tinha que ir. O resultado disso, desastre. Né? Por quê? Porque o chamado procede de Deus, e ele reconhece isso diante de Deus. Reconhece também que a graça vem do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. No período que nós estamos vivendo, paz, tranquilidade, controle, o nosso emocional, o psicológico. Paulo tem certeza absoluta que isso está em equilíbrio na igreja, no povo de Deus, em você que está me ouvindo, em toda a igreja, nós. Isso procede de Deus, porque nós desestabilizamos emocionalmente muito fácil. Nós somos extremamente frágeis nessas áreas. A área do psicológico, na área dos sentimentos. Nós perdemos a paz com muita facilidade. Qualquer coisa, qualquer marola, tira a serenidade. E aí? Aí o Senhor Deus está presente, que vem nos confortando, vem nos consolando, vem nos ajudar a o quê? A manter isso. Muitas vezes nós não conseguimos compreender como que nós conseguimos passar por certas coisas, por certas perdas, né? Sem se desesperar. Né? Grandes problemas que nós não ficamos desesperados. Mas é aí que a palavra de Deus vai nos ensinar que é o Senhor Deus que está ali controlando isso. Que é o Senhor Deus que está ali nos ajustando, nos mantendo equilibrados diante da sua santa presença. Porque só através disso que nós vamos ser capazes de passar por tribulações, perseguições, doenças, morte, por pandemia, por vírus, por tudo. Porque o Senhor Deus mantém o equilíbrio. É Ele que está agindo a nosso favor. E isso Paulo reconhece na vida dele. Por que ele reconhece? Porque ele tem uma larga experiência já com Cristo. E quando ele foi salvo por Jesus Cristo, ele teve que caminhar por aí, a ponto de Jesus Cristo falar para ele, ele saberá agora o que é sofrer pelo meu nome. Isso, agora ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome, sofrer porque me ama. Agora ele vai saber que se me amar, o custo é sofrimento. Do jeito que ele perseguia a igreja que sofria na mão dele, agora ele vai saber o significado, por que essa igreja era perseguida por ele. Porque era uma igreja que amava a Deus. Agora ele vai amar a Deus também. Foi isso que o Senhor Deus fez nele. O Senhor Deus tira ele das fileiras do inimigo, coloca nele um coração, transforma o coração dele, levando-o a amar a Deus. Agora ele vai ver que quanto mais ele ama a Deus, mais rejeitado, mais perseguido ele vai ser. Observou aí a escola do Espírito Santo? É assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos ensina através do exercício prático, né? E é interessante porque reconhece também as misericórdias e o seu conforto e descanso. Nós começamos a descobrir as misericórdias de Deus. Por que nós descobrimos misericórdia? É porque nós temos uma sensibilidade de saber quem somos. Se você sabe quem você é e a probabilidade de nós andarmos errado, a probabilidade de nós não acertarmos, a probabilidade de nós darmos ponto de apoio para o diabo, a probabilidade de nós entrarmos em pecado é muito grande. Mas o que nós passamos a sentir através do exercício prático? Que Deus está cuidando de nós. Isso é um ato de quê? De merecimento nosso? Não. É um ato da graça e da misericórdia de Deus. Deus é tão bom que Ele tem misericórdia de nós. Mesmo não merecendo, mesmo sendo frágil, mesmo se desequilibrando, o Senhor estende a sua misericórdia. Misericórdia concorda com a nossa miséria, entende a nossa miséria. Só Ele tem esse poder de não só compreender,
de como vir em socorro. Do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo reconhece estas questões. E aí, ele reconhecendo, tá, estas questões, que é da vontade de Deus que ele se torna apóstolo, que a graça e a paz vêm do próprio Deus, não é? E ele reconhece que tudo que ele está sentindo são misericórdias de Deus, para o seu conforto e descanso. Como que nós podemos descansar no meio de uma tribulação? Hein? Aí vem o Salmo 91, não diz lá o quê? Aquele que descansa à sombra do Onipotente, descansará. Por quê? Porque está debaixo da proteção divina. É isso que ele sente. Que estando debaixo da pressão, da violência, mas ele está ali, mantendo-se fiel ao Senhor. Não é porque ele é fiel. É porque Deus está revelando a sua fidelidade a ele. É o Senhor Deus que está mostrando o quanto que Deus é misericordioso. É algo que nos impressiona nisso aí. E tem um segundo ponto bastante interessante aqui, meus irmãos, que é um ponto muito difícil, tá? Logo em seguida, Paulo vai revelar que Deus começa a remover obstáculos no nosso coração, remover questões nossas, pessoais, por uma razão muito simples. É que nós temos que viver a nossa vida a favor dos santos. Você já imaginou algum dia ter que viver a favor de outro? Que o nosso comportamento, que a nossa conduta, que as nossas decisões, elas têm por objetivo os outros, não só a nós mesmos. Quando Deus nos chamou, dentro do princípio estabelecido da pregação do Evangelho e da salvação, os mensageiros da salvação somos nós. Deus não colocou anjo para ser evangelista, para pregar o Evangelho. O Senhor Deus colocou quem? O Senhor Deus escolheu você, a mim e todo aquele estude a palavra e pregue a palavra. Agora, viva a palavra, porque nós somos um instrumento que vai mostrar a verdade para o outro, para as pessoas do mundo, para os da igreja. Da onde vem isso aí? Da forma de vida que nós levamos, levando sempre em consideração que nós estamos vendo em função também dos outros, e não escandalizar os outros, e não servir de pedra de tropeço para os outros. Nós acabamos tendo um padrão de vida que envolve mais os outros, tá? E é por aí que o Paulo caminha nesse texto. Porque ele é chamado por Deus para ser testemunha de Cristo para os outros. E para ser testemunha, ele leva em consideração o fato de que a vida dele tem influência no ambiente que está. E no ambiente que ele está, ele tem que viver de acordo com o Evangelho, de acordo com o propósito de Cristo, que é salvar mais um. Agora, como que Deus usa esse instrumento para salvar mais um? É quando esse instrumento passa a ter um padrão de vida cristã tão adequado que realmente o objetivo não é só a sua própria santificação, porque a santificação do crente ela tem vários objetivos. Um deles é pessoal e o outro deles é o próximo. Por isso eu tenho que me santificar, por causa do próximo. Como que eu posso dizer que Deus é amor, se eu, na realidade, não só não experimentei o amor, né? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Como? Não tem jeito. Então, o que acontece? O Senhor Deus nos prepara para isso, e aí eu vou dizer para os outros que Deus é amor. Mas de que forma? Vou subir do púlpito e vou ficar pregando, Deus te ama, Deus te ama. Aí o povo vira para mim e fala assim, como é que é isso? Como é que funciona isso? Isso funciona na prática. Isso funciona em eu renunciar a muita coisa. Por isso que, meus irmãos, tem muita gente que tem dificuldade de ser crente mesmo ali, conforme exige a palavra de Deus. Tá? É da experiência que vem a autoridade. Tá, meus irmãos? O poder de consolar e encorajar terceiros, tá? Vem dessa experiência com Deus. A experiência com Deus é que nos leva a ser capazes, sim, de vivermos a vida em função dos outros. Viver a vida em favor dos outros. É quando eu me esvazio de mim mesmo.
Né? É quando eu amo tão profundamente o outro que eu dou apoio para ele crescer. Tem o sentimento de João Batista. Lembra lá o sentimento de João Batista quando fala de Cristo? Para que ele cresça e eu diminua. Será que nós temos esse sentimento? Apóstolo Paulo chega a escrever que nós vivemos para que o outro engrandeça. Ele fala isso aqui nesse texto também, para que vocês se sintam bem, para que vocês sejam consolados. Nós somos provados, nós somos testados, para poder revelarmos ao outro, porque quando ele for passar por dificuldade, ele tem que sentir alguém perto dele. É daí que eu vou sair do meu conforto, eu vou sair do meu ego, eu vou sair das minhas presunções e vou entrar no caminho da renúncia, para poder chegar próximo, para poder chegar e ajudar. A pandemia está aí, o quanto que a igreja está fazendo? Será que nós estamos dando apoio? Pelo menos orando, buscando na presença de Deus? Firmemente, com intenção sincera e honesta no coração, de pedir humildemente diante do altar do nosso Deus, para Deus tenha misericórdia e salve pessoas, cure pessoas, porque isso é viver em função do outro. É isso que o Paulo está fazendo isso aqui, porque o sofrimento de Cristo, meus irmãos, foi a nosso favor. Tá? O nosso sofrimento é a favor dos irmãos. Isso mesmo, é em Cristo. O que nos chama muita atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo deixa muito claro uma questão. Tá? O sofrimento de Cristo foi para o nosso favor, foi para nos consolar, foi para nos ajudar, foi para nos salvar. Esse foi o sofrimento dele, que renunciou, que sofreu, foi resignado, foi até o fim. Por causa de quem? Por causa de nós. Agora, e o nosso sofrimento? Nas tribulações, nas perseguições, nas pandemias, nas dores, nas perdas, nas doenças, hein? Será que nós estamos aproveitando isso? Estamos criando isso uma oportunidade de revelar Cristo, de revelar o amor de Deus? Que nós passamos também por mesma coisa e Deus nos atendeu, que o Senhor Deus foi conosco e é conosco. E é isso que conforta o irmão. É isso que traz a certeza, meu irmão. Ele está tão bem, está sorridente, está feliz. Teve Covid, teve. Deus curou ele. Glória a Deus. Hoje é um exemplo disso. Olha o potencial que isso tem. E ter autoridade para poder dizer, olha, eu passei, hein? Sofri um monte. Agora, preste atenção, vamos se agarrar com Cristo, tá? Porque eu fui salvo por ele, fui curado por ele. E aí você vai começar a criar, meus irmãos, oportunidade de pregar o evangelho, de falar, de testemunhar. Às vezes não precisa falar. É como disse um grande reformador. Ele disse, pregue o evangelho, quando for necessário, fale. Isso mesmo. Pregue o evangelho, pregue com a tua vida, pregue com o teu comportamento. Pregue o evangelho vivendo na função dos outros, em função dos outros. Sempre tendo o objetivo dos outros que estão te vigiando, estão olhando para ti. Você que fica dizendo por aí que é crente, como muitos estão aí por aí dizendo, escrevendo aí, e colocando em celular aí um monte de mensagem de crente, mas não vai numa igreja, não ora, não participa da live, não faz nada disso. Da onde vem essa autoridade para estar falando? O evangelho exige que a autoridade proceda da prática. Não adianta vir com teoria, não adianta faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No evangelho isso não existe. No evangelho existe sim, faça o que eu faço para poder você fazer, porque Paulo diz o que? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo para nós imitarmos a Cristo assim como ele imita. É isso que ele está nos ensinando. Ser de meus imitadores, porque eu imito a Cristo, e vocês façam o mesmo. Isso que procede. É isso que é questão de um viver preocupado com o irmão, preocupado com o do lado ali, não é? Demonstrando pelo exemplo, através do nosso sofrimento, que seja, meus irmãos, o nosso sofrimento, tá? Uma grande oportunidade de revelar Jesus, de mostrar Jesus, de mostrar o amor de Deus, mostrar a misericórdia. Esse é o momento da igreja. O Senhor Deus é muito sábio. Quando o Senhor Deus permite essas questões, a primeira coisa que ele quer ver é a igreja buscando ele. É a igreja unida em torno dele. É a igreja que se objetivou a buscá-lo. Enquanto a igreja estiver buscando ele, ela vai estar se santificando.
E a outra questão é que Deus quer revelar Jesus Cristo às multidões. E às vezes Deus vai usar pandemias, Deus vai usar guerras, Deus vai usar princípios que nós nem imaginamos que Ele está usando para propagar, para ensinar. Vai ensinar o seu povo. A grande perseguição resultou em multiplicação da igreja em toda a Ásia. Por isso que o diabo mudou de tática. Porque o diabo, quando viu que botar crente para leão comer, perseguir crente, passar o fio da espada, botar fogo em crente na entrada de Roma, pendurado em pedaço de madeira lá na entrada para iluminar a noite, botando fogo nos corpos. Quando ele partiu para essa violência, ele descobriu que quanto mais violento ele se tornava, mais a igreja crescia. O que ele faz? Ele muda de tática. Hoje ele tem o evangelho paralelo. O enganador, que é o caminho mais fácil. Você passa a não ter medo de lidar com ele. As pessoas passam a não ter medo de achar que o diabo vai matar ele. Não vai não. Agora ele tem outra maneira. Agora ele tem distrações. Ele agora tem um mundão. Ele agora tem tecnologias. Ele agora tem um monte de coisa. E a igreja de Cristo permanece aí no meio. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É bom nós aprendermos isso e vivermos isso. Dentro desse padrão estabelecido pelo Senhor. Demonstrado pelo exemplo prático. Porque às vezes nós estamos dentro de um hospital, esquecendo que fomos colocados ali para pregar. Como é que vai salvar o médico? Como é que vai salvar o enfermeiro? Botando crente no hospital. Isso mesmo. Como é que vai salvar essas pessoas? Botando crente lá. Como é que vai salvar o pessoal militar? Botando crente lá. É assim que Deus faz. Deus vai colocando, vai distribuindo. Botar um fiel aqui, botar um crente ali, botar um crente lá. Aí o crente que vive o evangelho mesmo, passa a influenciar o ambiente que está. A história de um cristão que foi para o Japão dar aula, professor, começou a dar aula lá e era proibido lá estar falando de Cristo. É um país budista, aí ele foi para lá dar aula lá. Mas ele tinha um compromisso com Cristo, não tinha compromisso com Buda, tinha com Cristo. Então ele começou. Mas só que ele, em vez de estar pregando na sala, falando alguma coisa, ele não fez isso. Ele viveu como crente no meio deles. E só o fato de ele ter vivido como crente no meio deles chamou a atenção dos alunos dele. Olharam para ele um dia e falaram para ele assim: o senhor é muito diferente das pessoas que a gente conhece. E ele falou: sabe por que eu sou diferente? Vai lá em casa. Bom, fala uma turminha aí, vai lá em casa que eu vou explicar para vocês como vocês podem ser diferentes. Dali ele começou um ponto de pregação em casa. E vários alunos começaram a frequentar. E ele começou a ensinar quem era Jesus e por que Jesus fez aquilo na vida dele. E ele explicou e ele ensinou através da experiência. Pregue o evangelho quando for necessário, fale. Houve necessidade de falar, fale. É disso que nós estamos falando. Esse é o instrumento. É esse demonstrado pelo exemplo prático. É isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Preparando, treinando, deixando ela apta para o exercício da fé, para o exercício do amor, para revelar alegria, para demonstrar bondade. Prático. Mas nós temos um terceiro ponto ainda aqui. Foi onde Paulo teve que aprender algo que ele tinha dentro dele e talvez nem soubesse. Como nós também temos algumas coisas dentro de nós que nós não sabemos, mas que vai ser tropeço para o evangelho, vai ser obstáculo para a pregação da palavra. Observe bem o que Paulo vai falar no versículo 8 ali, ó. Portanto, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobrevém na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Senhor Deus, a palavra de Deus é muito rica, né? Senhor Deus pegou o Paulo. Paulo era meio arrogante. Paulo era, hein? Não se ilude não. Paulo era meio nervoso. Até que quando o Marcos pisou na bola lá, na Ásia lá, Paulo virou para ele e falou assim: ó, o Marcos virou, você foi embora, foi. Aí depois que ele ia voltar, o Paulo não dava segunda chance. Paulo era homem da segunda chance. Mas no final, quando Deus foi trabalhando, foi amassando o coração dele assim como uma massa de pão, que o Senhor Deus faz assim, viu? Vai apertando nosso coração, vai amassando, vai tirando impureza, né? Aí depois o Paulo manda chamar ele, mandando se chamar ele, ele veio. Marcos, Aí o Paulo era meio arrogante, era soldado, era, né, romano, vivia em Roma, não era romano, mas vivia em Roma, viu? Aprendeu tudo em Roma, né?
Aí daqui a pouco o resultado dele, arrogante, presunçoso. Aí o Senhor Deus levou ele para uma situação onde ele ia quebrar ele no meio. Presta atenção você, meu irmão, e eu aqui, todos nós. Cuidado para não esticar o peito para frente, porque Deus tem mão pesada. Deus tem mão pesada. Ele vai te quebrar no meio. E foi o que ele fez com Paulo aqui no versículo 8, aqui, ó. Não queremos ignorar a natureza da tribulação. Os historiadores, os pesquisadores, Paulo não diz aonde, como foi e como é que aconteceu aquilo, se foi no mar, não foi no mar, se foi em terra. Os estudiosos acham que, pelo histórico, que foi em terra, que ele apanhou, pegaram ele lá e quase mataram. E o mais impressionante, Paulo ora pedindo a Deus para livrá-lo naquele momento, mas o Senhor Deus não respondeu. Por quê? Porque Deus está preparando o instrumento dele. Porque Deus está lapidando aquela joia. E Deus tem muitos meios para usar. E ele apanhou mesmo. Apanhou porque crente não reage. E agora? Que deu vontade de puxar da espada de Deus. Se é um Pedro, Pedro pulava em cima. Pedrão pulava logo em cima. Pedro não dava mole não. Viu lá com o Maico lá? Pois é. Lá no Getsemane. Ninguém falou nada com Pedro. Avançaram em Cristo. Pedro já puxou para o lado, arrancou uma espada de um pano velho enrolado lá e já jogou na cabeça do Maico. Queria cortar a cabeça dele. Olha a cabeça do Pedro. Entendeu? Mas aí, o Senhor Deus está trabalhando. Jesus trabalhou com Pedro também. O Senhor Deus está trabalhando com Paulo. Aí ele vai. Ele entra em desespero. Ele pede a Deus para me falar da morte, mas quando chegou um determinado momento, ele diz o que ali? Ele diz assim, me sobrevivi por quanto foi acima das nossas forças. Acima das nossas forças. Hein? A ponto de desesperarmos. Perdeu a esperança que ia sobreviver. Aí aconteceu o quê? Rendição total. Meus irmãos, e muitas vezes que Deus nos leva à rendição total. É quando Deus tira todo o nosso ponto de apoio. É quando Deus tira todo o nosso orgulho e vaidade. Toda a nossa presunção e arrogância. Ele vai lapidando, vai derrubando. E nós vamos caindo, vamos ficando fracos. E vamos apanhando, até se render. Porque se não se render, vai sofrer. E Deus estava ali preparando, tirando-lhe todas as forças. Às vezes Deus faz isso conosco. Tira todas as forças. Tira todas as possibilidades de reação. Tira todas as condições de reagirmos. Coloca diante de nós situações tão difíceis, intransponíveis. Muros intransponíveis. Barreiras de espinho. Isso. Como Deus vai falar em Amós. Colocarei barreiras de espinho, muros intransponíveis. Mas Ele vai trabalhando conosco. Até a rendição. Sabe por quê? Deus precisa de um Paulo pronto. Pronto. Ele tem que trabalhar a Ásia toda. É um homem que Deus vai ter que usar poder nele. Mas o ego ainda estava muito alto. Seu Deus vai tirando todas as forças, vai minando as forças. Já se sentiu assim algum dia? Já passou por algum problema onde você olha para um lado, não vê solução, olha para o outro, não vê solução, e vê um desespero, e a coisa parece que vai chegar em cima de nós, vai atropelar, e nós ficamos desesperados, e nós oramos, rolamos no chão, nós choramos, e nós começamos a colocar o nosso Deus no banco dos réus. Nós temos essa mania, hein? De colocar Deus no banco. Por que o Senhor Deus não me atende? Eu tenho orado tanto, tenho me esforçado para ser crente. Faz lista de qualidades. Paulo está trabalhando com o Senhor aqui nesse texto. Está pregando o evangelho aqui nesse texto. Onde ele apanhou. Se ele fosse reivindicar direito, ele tinha falado com o Senhor. Senhor, se trabalhar para ti é para apanhar, ou se trabalhar para ti, como você lá em Atos, tem que ir preso. Ele foi preso, apanhou lá dos guardas. Ele e o Silas ficaram presos para a conversão do carcereiro. Tem um custo. Tem um custo. Mas nós somos crentes, somos sustentados por Deus, somos guardados por Deus.
Quando Paulo está sendo levado à rendição. E se ele durou muito, porque ele resistiu. Não se rendeu rápido. Ó, vamos ser inteligentes, hein? Quando a coisa ficar difícil, se rende logo. Para não apanhar mais. Se rende. É o que nós temos que fazer. Se render. Fala, Senhor, eu me rendo, acabou, deu. Joga a toalha branca. Hein? Joga a toalha, para. Fala, pai, pode trabalhar comigo. Porque eu não dá para mim. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Paulo chegou ao ponto de pegar a vida dele e falar assim, está nas tuas mãos. Não dá mais. Quando ele viu que a coisa não tinha saída, ele falou, acabou. Não atendendo ao pedido de socorro. Pediu ajuda de Deus. Deus não deu. Tem oração que Deus não vai atender. Sabia? É porque tem lições ainda para ser aprendida. E nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de espinho na carne, nós não gostamos de nada. Mas só essas coisas é que tira de nós esses obstáculos do Evangelho. Só isso tira de nós, meus irmãos. Só esse tratamento, às vezes, esse tratamento mais rude, mais pesado, através de sofrimento, de dor. Jesus Cristo, para aprender, passou pelo mesmo processo. Isso mesmo. Até descobrir que a vida pertence a quem? Quando ele chegou no fundo do poço, ele falou assim, agora deu, estou pronto para morrer, Senhor. Me entrego. Toma meu espírito na tua mão. Acabou, pode me matar, gente. Aí o Senhor Deus olhou para ele e falou assim, ó, rendição chegou. É hora de levantar o Paulo. Aí o Senhor Deus foi lá e resolveu o problema. Porque ele convenceu-se naquele momento que a vida dele pertence a Deus. Olha, nós temos que aprender muita coisa a respeito do pertence a Deus. Às vezes você vem aqui, se confessa, faz a profissão de fé, fala para Deus assim, Senhor, tome, a minha vida é tua, te pertence. Ao Senhor Deus, é minha mesmo? Eu vou tirar, hein? Aí nós vamos sair pulando de lado. Fala, é assim também, né, Senhor? Eu estou dono da vida, mas também quero, né? Então não deu. Quando oferecemos a nossa vida a Deus, ela é dele. Ela é dele por duas razões. Ele criou, comprou. Então é dele duas vezes. Porque ele criou e comprou, pagou o preço lá na cruz. E aí Paulo aprendeu a lição. Foi quando ele entregou. Aí ele descobriu que a vida pertence a Deus. E que só Deus pode ressuscitá-lo. Que visão, hein? Que fé? Falou assim, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, porque ela é tua. E também sei que só tu pode ressuscitar. Só tu. Você sabe quem pensou assim? Sabe de onde vem essa fé? Do pai da fé, de Abraão. Lembra do Abraão? Quando Deus falou com ele, vai lá e me ofereça Isaac em sacrifício? O escritor aos Hebreus vai dizer que a fé de Abraão foi tão grande que ele analisou da seguinte forma. Deus disse para mim que me daria um herdeiro. E quando veio o herdeiro, que chamava Isaac, o que o Senhor Deus pede? Pede ele para ser sacrificado. O que Abraão pensou através da fé? Eu posso oferecer meu filho em sacrifício porque eu tenho certeza que a palavra dele é eterna, é imutável. E ele tem poder para ressuscitar o Isaac. Por isso que ele foi lá e matava mesmo. Ao ponto do anjo chegar e segurar a mão dele e falar assim, a tua fé chegou ao trono de Deus. Sabe o que é isso? Experiência. Confiança. Deus muitas vezes nos leva para o caminho da fé. Para uma dependência sólida. Fortificada. Para consolar. Para engrandecer. Para que o nome de Cristo resplandeça ao mundo. Não o nosso. Remove. Nos tira da frente. Sai do nosso coração, das nossas atitudes. Sai de dentro do nosso interior. Jesus, e eu vos darei a água da vida. E do seu interior fluirão rios de água viva. Porque não tem mais obstáculo. Não tem represa. Só Deus pode.
E Paulo aprendeu que quando ele estava prestes a morrer, uma coisa ele tinha certeza. Além de Deus poder ressuscitá-lo, ele tinha uma outra certeza. Que Deus estava pertinho dele. É por isso que às vezes a gente sofre. A gente sente o Senhor perto e o Senhor fica do nosso lado firme. Fala assim, vai que eu estou segurando. Tu vai até onde eu quiser. Lembra quando o diabo foi lá e pediu permissão para peneirar o Pedro? Jesus foi lá e falou assim, ó, pode deixar ele peneirar o Pedro, mas não permite que a fé dele caia. Você só vai até ali, o Satanás, você só vai até ali, ó. Dali para lá, não passa. Não vai passar. Quem manda sou eu. É Jesus quem manda. Acabou. Deus permite ir até um ponto. Dali não vai passar. Ele levou Paulo até o extremo. Até o desespero. Perdeu a esperança. Perdeu a esperança de vida. Entrega minha vida ao Senhor. Porque Ele pode ressuscitar ela. Mesma coisa pensou Abraão. Ele diz aqui, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar. Quando chegou no fim, que ele se rendeu totalmente, Deus livrou ele da morte. Ajudando-nos também vós com as vossas orações. Aí ele pede a oração da igreja de Corinto, para poder continuar a pregação da palavra. Quando chega no versículo 9, ele passa pelo outro, explica lá a situação dele, e diz aqui no 9 assim, ó, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe como é que Deus ensina a não confiarmos em nós? Hein? É quando Ele tira todo o ponto de apoio. Aí você não desequilibra para cair na mão dele. Às vezes o Senhor Deus faz assim, ó, vai permitindo, vai nos empurrando. E nós vamos chegando bem aqui na beiradinha. Aí quando nós chegamos aqui, nós paramos assim, ó, agora para, né? Agora o Senhor vai parar. O Senhor não para, como assim, ó, joga. Aí nós caímos. Cai aonde? Na mão dele. Aí ele se coloca lá. Aí ele vai tratar desse coração. Aí nós vamos tirar 10. Porque aí é Jesus que aparece. Não nós. Sim, meus irmãos. Vamos encerrar com Jeremias 18, versículo 6. Preste bem atenção que Jeremias fala. Não o Senhor Deus falando para o profeta Jeremias, quando mandou ele lá no vaso do oleiro. Lembra lá? Pois é. Quando ele foi lá, o Senhor Deus falou com Jeremias assim, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? O que o oleiro fez? O vaso estava indo muito bem, o vaso desequilibrou, caiu, o Senhor Deus passou a mão, não jogou o barro fora, não jogou a argila fora, não. Fez outro. Fez um bonito lá. Hein? Do mesmo barro, da mesma argila. Hein? Fez como este oleiro. Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que coisa linda. Converteu? Está na mão de Cristo? Lembra? Somos barro na mão do oleiro. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Glória a Deus por isso. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração para Persida e Priscila. Vamos orar pela Priscila e a Persida. Persida, o estado dela é grave. O da Priscila? Da Persida. O estado da Persida é grave, Covid. Teve uma parada respiratória ontem. Vou pedir ao Senhor para interferir nessa história, para interceder no meio dela. Ele pode todas as coisas, nós cremos nisso. E Jesus nos ensinou, se pedides, crendo que já recebeste, isso é fé profunda, que já recebeste, assim será convosco. Igreja de Deus, vamos orar pela Persida. E por outras tantas pessoas, meus irmãos, que estão em estado muito perigoso. Vamos pedir a Deus para
abençoá-la. Tá? Vamos orar então nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido, Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos fortalece, que nos orienta, que traz a nós, ó Deus, consolação, traz a nós, ó Deus, experiência, traz a nós, ó Deus, a esperança de que tu estás conosco, nos preparando, nos treinando, nos deixando aptos, ó Deus, ao reino de Deus, tornando-nos aptos, ó Deus, a pregar a tua palavra, ser testemunha e nos tornando a evidência dessa salvação maravilhosa. Senhor Deus, nesse momento nós estamos diante de ti, intercedendo pela Persida, Senhor Deus, e que tu, ó Pai, esteja presente nesse leito, interrompendo assim, ó Deus, essa situação, restaurando-lhe a vida, dando a ela saúde, que ela venha respirar, ó Deus, e que seja tirada desse leito por tua graça, por tua misericórdia. Nós clamamos, ó Deus, para a tua misericórdia, para a tua graça, e também pela Priscila, ó Deus. Esteja abençoando, fortalecendo e restaurando, ó Deus, o nosso desejo profundo, baseado no amor que a tua palavra nos ensina. Nós estamos aqui clamando e intercedendo por ela, crendo, ó Deus, que tu pode todas as coisas. Se tu quiseres, tu pode tirá-la do leito, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que tu tens todo o poder. Por isso nós confiamos em ti. Confiamos nos Deus vivo, como a tua palavra nos ensinou agora. Ajuda-nos, ó Deus, e que sirva isso, ó Deus, de testemunho para a tua igreja. Que isso possa, Senhor Deus, ser pregado, falado, propagado, e que o Evangelho de Cristo crie mais espaço, ó Deus. E que aproveite as oportunidades da tua ação, Pai, e da tua intervenção e nestas situações todas que nós temos visto, ó Deus, acontecer. Senhor Deus, tire, Senhor Deus, essa pandemia do Brasil, do mundo. Tu tens todo o poder para isso, Pai. Nós clamamos a ti, ó Deus, que tu és um Deus sábio, amoroso, misericordioso. Pedimos em Cristo, ó Pai, e que a mensagem encontre corações de pessoas já desviadas, de pessoas que não têm Jesus, que possam assim, ó Pai, receber Jesus no seu coração. É o que nós te pedimos em Cristo, Deus, no nome glorioso dele. Amém, Pai. Vai vir uma música, tá, irmãos? Daqui a pouco chega. Não tem pra ninguém. Os céus
Rosane Duarte falou, sou de São Paulo, peço oração pela Caroline Vícios. Isso. Pela Caroline. A Rosane Duarte pediu. Rosane Duarte. Isso. O nome dela é? Pela Caroline, ela está pedindo oração. Caroline. Isso. Caroline. Pediu para Rosane. Não, a Rosane pediu pela Caroline. Pediu para Rosane. Ah. Nós vamos orar, tá, ô? Rosane? Vamos orar pela Caroline. Povo de Deus, ore pela Caroline. Para Deus libertar ela dos vícios. Tudo pode aquele que crê. A dona Terezinha está agradecendo pela cura do Isaac. Renato falou. Agradecimento. Agradecimento cura Do Isaac da venda. do Isaac. Agradeçam a Deus aí pela cura do Isaac. Vizinho nosso aqui. Deus tirou ele lá do CTI. Nossa, Deus é poderoso. Até a noite, meus irmãos. Com a graça e a misericórdia.